Na verdade, não é bem história, né? Não é, é algumas, algum aprendizado nessa minha caminhada. Mas eu falo que uma das coisas boas de do Terra é que a gente aprende o tempo inteiro e que nós, nesse negócio, a gente é sempre desafiado a ser melhor. A gente é sempre desafiado a fazer mais, a ir além, né? Por quem deu sim para nós e pelas nossas metas pessoais de crescimento. Então, eu falo, né? Meu Blue Diamond não chegou, talvez porque eu não esteja pronto ainda. Eu estou me preparando e estou nesse caminho. Na hora que tiver que ser, chegará. A gente tem que persistir no processo. Hein, Poli, eu lembro ali da primeira convenção, né, que a gente sentou junto. Eu vou deixar você contar, mas que a gente sentou para conversar. Mas como você faz isso? Como você faz esse cadastro? Aí chegou na outra, ela já estava com um monte de cadastros. Eu vou deixar você contar. Mas realmente. Na verdade, eu sempre conto dessa história, Rodrigo, e isso me marcou muito, porque eu me vi, quando comecei na doTERRA, eu me apaixonei pelo produto, me apaixonei pela empresa e fui pesquisar. Eu sou uma pessoa bem visual, assim, e eu acho o vidro da doTERRA lindo, eu acho o material todo lindo, eu acho tudo que a doTERRA faz com muito capricho. E eu me interessei assim, gente, tudo é tão lindo, tão. Então, e fui pesquisar mais, e eu me apaixonei pelos olhos, vinha, né, de um processo de luto, como muitos de vocês já me ouviram contar, e a doTERRA trouxe para mim um brilho nos olhos, um movimento que eu precisava para trazer para mim uma cura emocional. Eu não gosto de falar que a gente supera a perda de um filho, porque isso não é superação, a gente não supera, mas a gente aprende a viver com a ausência e com a presença de um jeito diferente. É uma ausência física, mas é uma presença que ela se faz de um modo diferente. E a doTERRA trouxe para mim essa presença quando eu comecei a compartilhar. Mas eu não sabia do plano de negócio, eu não sabia de verdade nem se a minha prioridade era desenvolver o negócio. Eu me apaixonei por esse movimento e comecei a compartilhar, muito mais por essa necessidade pessoal de falar, de contar minha história, porque as pessoas perguntavam como você conheceu, como você chegou até aqui. Eu sou economista de formação, eu trabalhei por 20 anos, né, no mercado corporativo, num negócio familiar. Então, eu tinha uma. As pessoas perguntam, mas como? E elas, né, a maioria das pessoas que eu ia conversando nesse início eram pessoas que já me conheciam. Como assim? E traziam outras que não me conheciam e que perguntavam, e eu tinha a oportunidade de ir falando a respeito. E aí fui para a primeira, na verdade, era o lançamento da doTERRA no Brasil, não era nem convenção, né? Era assim, o grand opening da doTERRA. E sentei do lado do Rodrigo. E começamos a conversar, e o Rodrigo abriu o escritório virtual dele de maneira muito generosa. Eu vi aquele escritório enorme, tinha um monte de líder já trabalhando, e eu falei assim, não, Rodrigo, como é que faz? Como é que você faz? Como é que você prospecta? Gente, quem entra na doTERRA hoje, que entra no Instagram, vê um monte de coisa, entra no YouTube, vê um monte de líder, não era nada, nem perto disso. A gente não tinha aonde beber dessa fonte, como hoje a gente tem, como hoje os líderes, né, compartilham de maneira tão generosa. Qualquer pessoa que começa hoje na doTERRA pode aí maratonar aprendendo com líderes maravilhosos que deixam conteúdo disponível no YouTube. E a gente não tinha isso, então não tinha uma referência nem do que era pouco, do que era muito. E eu juro assim, do fundo do meu coração, eu nem por um minuto imaginei que eu pudesse ser top cadastro naquele momento. E detalhe, vou até voltar um pouquinho a bobina aqui para contar, gente. Quando vocês pegaram uma pessoa desconfiada, que não acredita, que no primeiro momento quase que bate boca com você,
para poder falar que o negócio é esquisito, que não entende isso, que isso não é legal, essa pessoa vai ser diamante. Porque, Rubim, conta como é que foi o primeiro contato com a Poli. Eu acho que a gente tem que voltar nesse pedacinho, que é muito importante. Conta pra gente. Quer contar, pô? Conta aí, Rubinho. Não, foi porque é o seguinte, a gente já estava trabalhando muito forte desde o início, né? E a convite de uma pessoa que já estava na equipe, ela falou, não, vamos fazer uma reunião, foi numa tarde na minha casa e tal, que eu vou chamar algumas pessoas. Aí eu fui lá, né, para apresentar, né, mostrar os óleos essenciais e falar um pouco da oportunidade também. E aí, de repente, chega uma pessoa lá, né, com 2 folhas na mão, de pergunta, tá? Recheada as 2 folhas assim, que era a Poli, eu não conhecia a Poli, né? E ela chegou, gente, metralhando. Ela chegou com os 2 pés no meu peito. Brava. Entendeu? Brava e não sei o quê, e pai, e perguntava. E eu adoro esse tipo de reunião. Eu adoro esse tipo de reunião. E foi massacre, foi para cima. Aí, beleza, né? Na hora que eu cheguei em casa, eu falei, Duda, tinha uma mulher lá naquela reunião que eu fui hoje, e que se ela resolver fazer do terra, ela vai ser diamante, eu não tenho dúvida. E adivinha quem que era essa pessoa, né? Era a Poli. E aí eu falo assim, eu tinha um monte. Oi, Duda. Não, ele chegou tão assim, falou assim, Duda, não é por nada não, essa mulher, se ela entender o negócio, se ela botar para fazer, ela vai ser, eu tenho certeza que vai ser a primeira Diamond da nossa equipe. Aí, quando ele começou a me contar, eu falei assim, essa aí tá pronta. Porque é muito legal isso, gente, quando a pessoa, ela desconfia, ela estuda, ela aprofunda, e foi isso que ela fez, né? Ela já chegou com um calhamaço de perguntas, porque ela já foi destrinchando ali, e ela queria entender, né, Poli? Eu queria entender, confesso que entendi pouco, mas achei que a empresa era séria. Tinha o Rubinho, que eu amo, meu grande amigo hoje, mas tinha o passado dele, por ele ter uma experiência com marketing de relacionamento, era a minha objeção, né? E eu acho que isso tem que ser falado claramente, não adianta a gente ignorar as objeções que a gente sabe que existem. Eu tinha uma resistência muito grande, fui mesmo assim, como ele não ganhou, assim, não me conquistou de cara. Então, e eu sentei lá do lado do Rodrigo e perguntei, queria saber, como é que você prospecta, né, Rodrigo? Aí conta essa parte. Conta você, hoje o show é seu. Eu perguntei, como é que você prospecta, como é que você conversa com as pessoas? Porque uma coisa era eu falar com as pessoas do meu relacionamento, as pessoas que vinham, só que eu ainda não me sentia segura para fazer a prospecção ou para trazer outras pessoas, porque a credibilidade que a gente tem é um fator muito importante. Então, quando a gente começa nesse negócio, a gente tem uma história e um histórico de credibilidade, as pessoas falam sim, mesmo que não fale para o negócio, falam sim para o produto. E começa pelo produto e pode depois vir a desenvolver o negócio. Então, eu tinha, e tinha já uma credibilidade nesse sentido, as pessoas falavam, olha, se você entrou nisso, se você está falando isso dessa empresa, as pessoas acreditavam. Só que eu pensava assim, uma hora vão acabar, eu não vou ter mais essas pessoas no meu relacionamento. E eu sentei lá do lado do Rodrigo e falei, Rodrigo, como é que você faz? Você liga, tentando entender. Gente, na hora que colocou lá o ranking e eu estava em primeiro lugar, o Rodrigo virou para mim e falou assim, não estou acreditando que você está aqui me perguntando, eu estou te ensinando como prospectar. E foi bem assim, né, Rodrigo? Eu lembro, a gente teve um intervalo, a gente conversando, eu fui com você, a gente foi lanchar e conversando, e eu aprendi um monte. Então, você também foi meu professor. Ah, que honra, que honra. Na verdade, foi muito legal, né? Quando você lembra desse dia, eu começou a vir flashes. Lembra que a gente ficou quase 1 hora na fila? E esse dia estava uma fila gigantesca, e a gente ficou para comer na fila, e durante o tempo inteiro a gente ficou conversando sem parar, né? Exatamente. Muito legal. E, pessoal, o mais maluco de tudo é que vocês precisam ver o sorriso na cara da Neu, na minha cara, eu nunca esqueço.
a gente era só Silver e a gente estava muito contente. Muito feliz. Muito pelo Silver, A gente pessoal. foi reconhecido. A gente, né? pessoal, Eu conheci a Neu esse dia. Silver, fazendo uma festa por causa do Silver. E às vezes eu vejo as pessoas não valorizando, porque estão vendo outras pessoas baterem títulos maiores. Pessoal, entenda uma coisa: tem o tempo de Deus, tem vários tempos, respeita o processo, curte isso e comemora cada vitória. O ser humano tem o costume de chorar muito as tristezas e deixar passar batido as vitórias. Comemora demais as tuas vitórias, não importa se seja um executivo, ele é muito importante. E eu lembro dessa comemoração de cada, sabe, cadastro, de cada um que vinha. Eu lembro de um dia deitar com meu marido e falar assim, de noite, eu falei, nossa, você acredita? Eu entrei no meu escritório virtual e já tem 50 pessoas. Então, na maior alegria, eu vivi cada, né, parte desse processo e vivo, fico feliz com cada sim que eu recebo. E eu acho que isso é determinante, é aquilo da gente ir apresentar ou ir fazer o que é o nosso trabalho com a alegria mesmo do primeiro dia. O LR, acho que falou isso na convenção, e eu falo que o primeiro passo é a gente se apaixonar por esse processo. Mas o nosso tema aqui é exatamente falando dessa questão das objeções que a gente tem que vencer e do meu aprendizado em relação a essa questão de cadastro. Essa minha experiência, né, do início com o Rubinho, quando ele foi lá apresentar, e eu sabia da história dele de uma outra empresa de marketing de relacionamento, e que eu não via com bons olhos, eu não me via, não me enxergava, né, no negócio, pelo negócio em si. Hoje eu vejo pura ignorância, porque, na verdade, a gente tem em qualquer segmento de mercado, né, boas empresas e empresas mais ou menos. Então, a doTERRA, eu falo, a doTERRA é diferente de tudo, a doTERRA é melhor que todas, e doTERRA ela nem se nomeia né, exclusivamente como uma empresa, é uma empresa de venda direta e que tem uma oportunidade de negócio muito boa, mas é uma empresa de óleos essenciais e produtos ligados nesse universo do bem-estar e saúde, né, de saúde e bem-estar. Então, só que essa era uma objeção que eu tinha. E eu acho que isso, o fato de eu ter tido essa objeção e ter vencido essa objeção, me preparou muito para as pessoas que eu conversei que têm essa mesma objeção e essa mesma resistência. E eu falo que a gente ignorar que as objeções existem ou não se preparar para elas é como assim, você ir para a guerra sem arma. Você vai chegar lá, vai levar tiro e aí você vai morrer. A chance de conversão vai ser muito pequena se você não estiver preparado, se nós não estamos preparados para vencer uma objeção daquele nosso prospecto, daquela pessoa que a gente está conversando, né, e está apresentando o plano. Então, eu falo que algumas situações que eu né, vejo assim e que eu aprendi, e a gente aprende todos os dias. Eu falo que cada novo cliente é um novo desafio, porque a gente não conhece, chega uma pessoa ali, né, que se encontrou conosco, que, né, não nos encontramos por alguma razão, e você pode não conhecer aquela pessoa e não saber, né, a história dela. Só que eu falo que a gente tem que saber ouvir mais do que falar, fazer as perguntas certas, tentar conectar verdadeiramente com a dor daquela pessoa, com a necessidade daquela pessoa, de modo que ela sinta confiança em nós. Eu falo que essa palavra confiança, seja para quem quer, né, mais saúde e bem-estar para a sua família, seja para quem quer traçar uma nova oportunidade de vida fazendo um negócio, essa pessoa precisa se conectar com a gente, com quem ela chegou e teve a oportunidade de encontrar. Então, eu vejo que isso é um exercício, é um aprendizado contínuo, mas eu ainda vejo consultores, às vezes, né, pessoas que querem ser consultores e começam um negócio, ainda precisando amadurecer nessa questão, porque as pessoas não podem achar
que você está vendo um cifrão ali, que você está vendo ali mais um cadastro pura e simplesmente uma pontuação e que você não está conectado com o que é a dor e a necessidade dessa pessoa. Então, e ontem a gente até falou muito disso, né, Polly, que nesse negócio nosso, as pessoas não vêm pronto, não vem um líder, né? Diferente de outros mercados, que um líder fica pulando de empresa. A gente estava conversando muito isso ontem com a Polly, que a gente realmente tem que preparar as pessoas, a gente tem que treinar, a gente tem que acolher, porque na nossa equipe, então, nem se fala, né? A maioria são clientes, né? E a equipe da Polly, então, são muitos clientes, que são pessoas que se apaixonaram pelos produtos e que a gente está tendo que mudar esse mindset, né? Preparar essas pessoas para serem construtoras, né? E eu trabalhei muitos anos no mercado, né, corporativo, dirigi equipe, e eu vejo assim, nós, né, como empresária, era uma empresa familiar, então eu falo assim, nós, como empresários, a gente define, né, e isso eu defino, um bom funcionário, aquele que veste a camisa da empresa. E nós, como consultores, eu acho que vestir a camisa da doTERRA, e nós que começamos lá em 2018, né, que no caso aqui de nós 5, outros podem ter começado também nessa mesma época, a gente passou por muitos momentos difíceis na doTERRA, porque a doTERRA estava começando num país novo, com uma situação logística complexa, com várias questões, né, legislativas que isso em algum momento impactou, mas eu falo, a doTERRA tem uma capacidade de resposta e de superação que dá show em muitas empresas, porque é uma resposta muito rápida e uma capacidade muito grande de, né, passar por cima e resolver essas questões. Mas nós, como consultores, eu falo que cada problema que a gente tem, desafio que a gente enfrenta com um cliente, com uma situação, não precisa ser um problema da empresa, talvez uma expectativa não atendida daquele cliente, a gente é muito importante, a gente é embaixador da empresa. Então, eu vejo essa coisa de vestir a camisa desde o início, eu acho que isso é um diferencial que eu vejo, assim, que eu, desde o início, quando eu decidi abraçar a doTERRA, eu sempre trabalhei como se a doTERRA fosse minha, juro. Eu atendo cada cliente como se a doTERRA fosse minha, como se eu defendo a empresa como se fosse eu lá dentro da doTERRA tomando as decisões. E eu acho que isso o cliente gosta, aquela pessoa que chega para conversar conosco, ela gosta de sentir essa segurança, ela se sente segura em estar conversando com um interlocutor ali que vai defender né, vai defender o cliente, a situação, né, e a empresa perante aquele cliente. Então, eu vejo assim, isso passa muita segurança e eu acho que isso faz com que a gente aumente a nossa conversão. É um resultado que vem quando a gente senta e tem a oportunidade de passar essa segurança para o cliente. Agora, voltando às objeções, a objeção que eu enfrentei quando eu conheci a doTERRA era o fato de ser uma empresa de marketing de relacionamento. Essa era a minha objeção. Não era falta de tempo, não era falta de dinheiro para investir no kit, né? Não era achar que eu não tinha o perfil, embora eu não sabia, eu nunca tinha trabalhado nesse negócio, mas eu achar a gente aprende, porque, gente, habilidades são adquiridas. Eu aprendo até hoje, né, a gente se desenvolve o tempo inteiro. Então, mas são objeções que existem. E às vezes... Eu falo assim, que tudo, né, prepara a gente para estar onde a gente está hoje. É uma caminhada realmente que vem somando. E a primeira empresa, gente, geralmente, a gente é escolhido, né? A primeira empresa, geralmente, a gente é escolhido. E para mim também foi uma escola muito grande, né? Aprender a saber como é que funcionava a dinâmica, a ter resultado, né? Então, assim, isso fortalece a crença também,
Mas quando você entende tudo, né, e já tem resultado, e tudo aquilo já agrega ali no seu dia a dia, né, já tem uma rotina de trabalho, já faz aquilo ali com frequência e tudo mais, você começa a buscar o quê? O que a gente encontrou quando Terra, a gente buscou do Terra, que é propósito, né? É você realmente ter uma missão de vida, é você realmente querer deixar um legado, mudar gerações, né? Então, a gente começou mesmo tendo resultado na outra empresa, a gente começou a procurar algo que realmente pudesse encher, né, os nossos corações. E aí a gente pôde escolher a do Terra. Então, foi esse momento ali. Quando a gente encontrou, né, a gente já estava transbordando essa alegria de poder estar na empresa que a gente sempre sonhou também. E aí a gente tem, né, quando numa conversa com algum cliente, com alguém que a gente queira trazer, eu sempre tento entender qual que é a objeção, ou o que pode ser a objeção daquele cliente. Então, você conhecendo um pouco mais, perguntando, por exemplo, com o que a pessoa trabalha, sabendo um pouco mais da pessoa, como é que é a rotina, né? Até para entender como ajudar nessa questão dos óleos essenciais, a gente começa a entender qual pode ser a dor dela. E a gente se conectar com essa dor. Então, por exemplo, se conversa com uma pessoa e ela fala, né, de uma situação e comenta de uma situação, né, que está passando por uma dificuldade lá qualquer, às vezes o marido desempregado, e aí você fala, olha, você já antecipar o que ela poderia falar no final. Então, essa antecipação, quando você antecipa aquela dor, que é a dor certa daquela pessoa, ela, quando chega no final, esse não vai ser um argumento para ela poder usar, porque você já falou, e ela já sentiu o quê? Olha, essa pessoa entendeu o que eu estou falando. Ela está entendendo a minha dor. E a gente não precisa né? A gente não precisa passar pela mesma coisa, a gente não precisa passar fome para saber que passar fome é ruim. A gente não precisa, né, separar para saber que uma separação é triste. A gente sabe o que, né, são dores assim. Então, a gente não precisa ter vivido a mesma situação para se conectar de maneira verdadeira com aquele cliente. Então, com aquela pessoa que a gente está ali conversando. Então, criar essa conexão e criar e entender o que serão essa objeção no futuro é muito melhor trazer ela à tona antes. Porque quando a gente não traz à tona, vai chegar no final e a pessoa vai trazer a dor dela. E aí você não tem tempo, você vai fazer uma apresentação de novo, você vai voltar tudo e começar a falar dentro daquilo que era a dor da pessoa. Então, quando isso acontece, comigo eu falo, né? Assim, não é possível, reverter fica muito mais difícil. Então, isso é o que eu entendo, né? E aprendo todo dia em relação a essa questão de vencer essas objeções. Agora, vamos lá. Ninguém cadastra muito sem prospectar muito. Ninguém cadastra muito sem ter uma lista ativa de nomes viva, que você está sempre ali revisitando. Ninguém cadastra muito se a gente não está em diferentes lugares, convivendo com novas pessoas, pedindo indicação de quem já te conhece, porque senão, uma hora, a sua lista, né, acaba e nosso desafio, esse é eu digo assim, nós temos que ter uma lista viva. E, gente, às vezes acontece de uma pessoa manda uma mensagem assim, comigo acontece muito, assim, ao longo desse tempo aconteceu muito. E aí você perde por alguma razão, você começa a conversar com a pessoa, aí a pessoa passou 2 dias sem responder, ou você mandou, ela não respondeu na hora, aí esfriou, o negócio vai lá embaixo para o WhatsApp, se a gente não mantém isso anotado. Gente, eu tenho certeza que se cada um aqui pegar o celular e o WhatsApp, talvez tenha ali um monte de prospecção e de situações que a gente possa resgatar. E porque perde, a gente acaba dando atenção para aquele contato que entrou e que te deu mais notícia. Então, eu outro dia fiz um levantamento.
sentei e falei assim, vou fazer o dever de casa. E todo mundo aqui, eu acho que tem essa questão. São muitos grupos, acabam, né, os grupos indo para cima, contatos individuais indo para baixo. Será que isso eu estou falando que é um problema que só eu enfrento? Então, ninguém perde aqui prospecto que entrou. Então, essas pessoas a gente tem que tirar dali e pôr na lista para a gente lembrar, revisitar. É tão assim que hoje você falou, Duda, cadê o link da apresentação? Porque, né, tava lá nos grupos, Tava então no realmente grupo, assim, mandou para mim. E eu estava lá focada focada. plano lá no E Duda. eu acho bom pontuar uma coisa que desde o início a Poli fez, e eu acho bacana a gente contar, que para todo mundo que ela conversa, e principalmente para as clientes, aquela cliente que ainda não virou a chave, eu acho que até uma forma que a Poli adotou para virar a chave de cliente, era isso, fazer o pedido de alguns contatos, né? Mesmo aquela cliente que começou a usar, ou que de repente no primeiro momento não quis, a Poli nunca perdeu uma oportunidade de pedir indicação, né? Então, ela foi criando esse hábito no grupo de clientes dela, no relacionamento dela, e a gente vê que a forma que ela usou para esquentar relacionamentos, né, Poli? E eu demorei a virar a chave para o negócio. Então, no início, virar a chave do negócio, que eu digo, não é eu, né, fazer o negócio, de achar que doTERRA é uma oportunidade para todos. Então, eu falava, a pessoa quer ser só cliente, ela não quer desenvolver o negócio. Então, quem sou eu para julgar o que é a vontade e para, né, de cada um? Então, de verdade, eu lá no início falava pouco sobre a oportunidade de negócio. E eu vejo que isso é muito ruim. Na hora que eu falei, gente, eu perdi tempo. Então, hoje, eu falo das duas coisas, né? Então, o que eu vejo? Então, essa lista ativa e manter isso e aumentar, quanto mais a gente falar, quanto mais a gente apresentar, mais chance a gente tem de cadastrar, mais chance a gente tem de conversão. Então, essa lista e essa forma é muito importante. Uma outra coisa que eu queria falar é quando a gente faz uma apresentação e a pessoa fala o tal do vou pensar. Esse vou pensar me mata. Então, esse vou pensar eu faço de tudo para não ir nesse caminho. Mas eu vejo que a gente pensar qual outra informação e perguntar abertamente qual outra informação você precisa, né, para tomar a decisão. Como eu posso te ajudar para que você possa tomar, né, a decisão agora? O que ficou faltando? No mínimo, vai servir de aprendizado para mim, pessoal, de onde eu errei ali, que a pessoa não tomou a decisão. E se deixa esfriar, né? Para depois eu falo assim, que até em 2 dias, 48 horas, ainda está ali aquecido. Você ainda manda uma mensagem, ali ainda fica o contato. Depois que passa de 48 horas, a chance eu sinto que diminui muito, mas não é impossível. Eu já cadastrei clientes que eu tinha conversado 1 ano antes e que a pessoa não fez, e depois ela voltou. Aquele não era o momento da pessoa. E aí eu tenho líderes que me perguntam, mas eu fico constrangida de insistir. Gente, ninguém é chato se age com profissionalismo. Ninguém é chato se age com respeito. E eu pergunto, se a pessoa, por exemplo, deixou de me dar resposta e eu estou ali, eu mando e assim, né, mostrou que tinha interesse, depois o negócio não aconteceu, eu mando. Eu falo assim, fulano, você ainda está pensando ou você já resolveu por um outro caminho? Pergunto, porque hoje isso às vezes acontece, infelizmente. Então, a gente entender o que né, a pessoa ali, uma pena, porque às vezes acaba, né, em alguns casos, a pessoa não entende essa questão do cadastramento, depois fica infeliz porque se cadastrou com uma pessoa que talvez não tenha tido afinidade, porque estava navegando ali e o negócio aconteceu. Mas eu vejo, eu pergunto, porque aquele
né, contato, aquele te sujando o WhatsApp, eu falo que é igual a arrumação de gaveta, arrumação da casa, a gente tem que manter tudo mais ou menos organizado. E aquele ali, cadastrou com outro, foi. Não vão ficar chorando, vão para frente, vão para próximo, não vão ficar lamentando, vamos trabalhar, porque não a gente leva, não é todo mundo que vai conversar com a gente, né, e que vai se identificar por alguma razão ou outra. Então, não pode ser desânimo para ninguém. E um não que a gente leva, né? E qualquer um que esteja nesse negócio já levou vários, e eu também já levei muitos, e quando a gente leva não, a gente tem que ter a segurança e vai assim, vamos para frente, vamos, porque o meu negócio vai acontecer independente de A, B ou C. Que é o que eu falo e o que a gente escuta. O negócio do Terra vai acontecer no Brasil, independente de nós aqui. Se a gente aqui falar, nós não queremos mais fazer do Terra, a do Terra vai continuar crescendo no Brasil. E assim também deve ser a gente quando leva um não. Eu resolvi fazer esse negócio, eu resolvi levar isso adiante com seriedade e profissionalismo. Depende só de mim. Meu negócio não vai dar certo por causa de A, B ou C. Vai dar certo porque eu estou fazendo o jeito certo e o resultado virá. Mais tempo, menos tempo, todos chegarão, né, no resultado se trabalharem com seriedade. Então, e eu vejo assim, por mais que a gente tenha, eu vi que tem um tanto de pergunta aí, Duda e Rubinho, vocês podiam dar uma olhada para falar, porque eu não vou conseguir ler e falar aqui, não. Mas eu vejo que quando a gente fala, e por mais, né, que eu esteja aqui passando o que é a minha experiência, tem uma situação que é a naturalidade que a gente tem que agir. Quais são as palavras? Não adianta eu dar um script para alguém ou receber um script pronto que não soe com naturalidade. Então, por exemplo, eu tenho 3 frases, isso eu não inventei, eu aprendi em alguma convenção da doTERRA de um líder americano, quando a gente vai fazer prospecção de alguém que você não conhece. E eu uso para mim essas 3 frases muitas vezes, muitas vezes. Quais são essas 3 frases? A primeira é... Você vai demorar 10 minutos para entender. Perguntar se a pessoa é adepta, né, e se cuida da saúde. Você gosta de cuidar da saúde, né, com produtos naturais? Aí, se a pessoa responde sim ou não, a segunda pergunta pode ser a mesma. Aí eu viro e falo assim, você já usou óleos essenciais? Porque a pessoa, gente, ela pode não cuidar da saúde com coisas naturais porque ela não teve oportunidade, por uma série de razões, porque ela não conhece, ou mesmo que ela fale que gosta de cuidar da saúde de um jeito natural, ela pode nunca ter usado óleos essenciais, ela pode ter usado só florais, homeopatia, pode não ter usado óleos essenciais. Então, essa segunda pergunta, ela serve para qualquer resposta. E quando ele fala, a pessoa responde, não conheço, a deixa para a gente apresentar. Ou quando ele fala, sim, eu conheço, eu falo, qual foi a sua experiência com os óleos? E você já puxa assunto com a pessoa. Só que mesmo a pergunta, o jeito de perguntar essas frases, é um exercício que a gente precisa fazer. Porque quando eu ouvi isso do líder, se eu falasse exatamente do jeito que eu ouvi, não é como se não encaixasse em mim, porque não era o meu jeito. Só que cada um aqui pode pensar essas frases e falar do jeito que lhe é confortável. Mas, gente, isso foi um aprendizado para mim, esse treinamento. Foi numa das convenções, vocês lembram disso, desse treinamento? Eu sempre falo isso para a minha equipe. E isso é tão importante, né? Porque eu falo da mesma forma que a gente faz, é como se fosse uma entrevista mesmo. O esquentar relacionamento é quase que essa entrevista. E isso te facilita para fazer uma boa anamnese, para fazer um bom viva, né? E para fazer um bom fechamento. Isso que a Polly está falando é tão importante, porque às vezes a pessoa fica com tanta ansiedade de vender o produto, de vender a ideia, de apresentar, ou até mesmo já chamar para o negócio. E, gente, o que a gente precisa, quando a gente fala de contactar, é esquentar o relacionamento.
E quando você tem a oportunidade de conversar, entender, ter empatia, né? É saber o momento do outro, você vai criando uma conversa de elos de ligação, você vai conectando tudo que você precisa falar do produto com aquele dia a dia, com a conversa que vocês estão tendo. E isso também ajuda na hora de você fazer o fechamento, no sentido de entender qual que é a necessidade daquela pessoa. Muitas vezes a gente se antecipa. Eu acho que uma coisa importante também nem sempre a pessoa que está desempregada, ou a pessoa que está sem oportunidade, ou que está apertada, é a pessoa que precisa do negócio que a gente tem para oferecer. E isso eu acho que é um grande erro que a gente coloca. A gente coloca a nossa vontade, ou a gente imagina, antecipa que aquela pessoa está precisando. Isso é um grande erro, porque nem sempre o desempregado, ou que não tem oportunidade, ele realmente quer, né? E ele, às vezes, não está preparado e nem quer, tá? Às vezes está acomodado na zona de conforto dele ali, mesmo não tendo dinheiro, mesmo estando desempregado ou, né, fudido, vamos dizer assim. E aí a gente tem a tendência de achar que essa pessoa que precisa. Só que a gente observa que grandes empresários, pessoas bem-sucedidas, elas estão muito mais abertas para conversar sobre oportunidades do que uma pessoa que está necessitada, né? Então a gente tem que também ter esse feeling. E a Polly faz isso com muita sabedoria, porque ela consegue identificar as pessoas, qual que é a necessidade dela, porque ela conversa muito antes com a pessoa. Ela vai entrando ali com sutileza na vida dela, no dia a dia, e vai captando aquilo para poder ter uma argumentação durante a conversa, né, Polly? Assim, é um exercício, né? A gente entender e ouvir. E isso na verdade, mas é uma habilidade que é adquirida, né? A gente vai aprendendo, a gente exercita, né, a questão do ouvir de maneira verdadeira. E nessa questão também do fechamento, é quando a pessoa fala, e às vezes pode falar, né, Duda, mas eu acho que eu não tenho perfil para esse negócio. Gente, quantos líderes a gente tem no Brasil que são pessoas que também não desenvolviam um negócio como eu, que nunca tinha desenvolvido esse negócio antes. Então, não tem só... Eu uso das histórias que eu conheço e dos exemplos que eu conheço. Eu não comecei doTERRA fazendo em tempo parcial, mas a gente sabe que doTERRA é possível fazer em tempo parcial. Quando eu digo assim, né? Porque eu entrei de cara, mas é uma situação, quantas pessoas trabalharia? Eu uso os exemplos, olha, fulano, ciclano, muita gente começou trabalhando. Então, hoje a gente tem um monte de cases de sucesso, porque doTERRA já é um sucesso. doTERRA já fez, né, mais do que uma dezena de Presidential Diamond. Então, nós já estamos aí na 11ª. Então, quantos diamantes já temos no Brasil? E ainda é muito pouco perto de todo o potencial que nós temos. A previsão, né, de, no mínimo, quantos Diamonds, Rubinho, a previsão da doTERRA? Que eles disseram na última... 1.200 Diamonds. Então, assim... 12 mil. 12 mil, eu falei, 12 mil Diamonds. Tô tímido, hein? Eu falei, tá humilde, 12 mil Diamonds. Na hora que você falou, eu achei que era pouco. Eu falei, eu acho que é mais que isso. E eu vou ser bem sincera, sabe? Eu vejo um movimento que está acontecendo no mercado, de pessoas vindo de outra empresa, mas com toda sinceridade e humildade. A doTERRA é uma empresa de saúde que ela está muito mais preparada para receber e atender pessoas comuns que são apaixonadas pelo óleo, apaixonadas pelo propósito e apaixonadas por pessoas. Porque o fato de você ter tido experiência no multinível não muda em nada dentro de doTERRA. Porque o que você precisa é de habilidade de realmente receber pessoas, gostar de cuidar de pessoas, gostar de conviver com essas pessoas, porque você vai formar líderes. Não vem líder pronto, e talvez quando vem, ele não se adapta ao modelo, porque o modelo de doTERRA é um modelo que tem muito essa coisa do cuidar, de dar atenção, de acolher, e talvez o líder
que está acostumado com outro mercado, ele não tem essa sensibilidade, tá? Então, assim, essa é a minha humilde opinião, mas é o que eu vejo mais acontecer de pessoas que estão tendo consistência, resultado e que nunca fizeram multinível, né? E voltando aqui para a questão do fechamento, eu estava lembrando aqui de uma experiência que eu tive recentemente, que eu fui acompanhar uma downline numa apresentação. E quando ela apresentou, deixei que ela falasse, né? A maior parte estava lá como apoio mesmo. E no final, ela não falou nenhuma frase de fechamento. Ela apresentou tudo e deixou solto. Aí eu entrei e falei assim: e aí, você vai começar? Vamos começar agora a cuidar da saúde da sua filha? A questão dessa pessoa era uma questão, a filha tinha um problema muito sério, respiratório, estava com muito medicamento, e ela tinha um estabelecimento, e acabou que, né, conheceu os olhos por um caminho, pensando que poderia usar na aplicação do trabalho dela, e viu que os olhos eram muito mais que isso, e ficou super interessada na questão dos olhos essenciais para o cuidado da filha. Gente, a minha downline ia deixar completamente solto. Ela não perguntou no final: e aí, nós vamos colocar aqui o difusor no seu espaço? Ou que ela poderia falar também, porque ela estava doida com o difusor. Vamos começar a cuidar, né, da saúde da sua filha? Eu te passo protocolo assim que chegar. Gente, não foi para o fechamento. E isso é um erro que eu vejo muitas pessoas cometendo. Não adianta uma apresentação linda e não falar no final, não fazer a pergunta, que é a oportunidade da pessoa dar o sim. Então, nós precisamos, e o líder precisa ir até o final. Às vezes eu vejo que as pessoas começam a usar os olhos e falam assim: eu preciso estudar, preciso saber tudo, e aí quer estudar. Quando a pessoa, então, é muito estudiosa, ela adora estudar, né? Aí estuda. Eu falo que estudar demais atrapalha o desenvolvimento do negócio. Porque a pessoa fica com tanta sede de aprender que ela fica só estudando e não vai para o negócio. Então, eu falo, tem que estudar, mas tem que entender que, se você sabe muita informação e quer passar toda essa informação para aquele cliente no primeiro contato, ele nunca vai se enxergar como um consultor. Nunca! Porque ele vai virar e falar assim: não, eu preciso saber isso, tudo que você sabe para eu ser consultor? Não, vai demorar tempo demais. Você já afasta a pessoa do negócio. Então, a gente não pode querer, outro erro que eu vejo, passar toda a informação que a gente sabe para o cliente. Primeiro, que ele vai ficar perdido com tanta informação. E segundo, que ele vai, se ele está interessado em desenvolver o negócio, ele vai achar que aquilo é difícil demais, que vai demorar tempo demais para ele aprender. E essa questão de finalizar. Então, reduz o tempo da apresentação para né, do produto em si, escute o cliente e vai para final, vai para a pergunta, que é a finalização, que é onde a gente pode ouvir o sim. E aí, vamos fazer o seu pedido? Então, escolha o jeito, exercite isso. Isso é um exercício. E não precisa ter constrangimento. Então, assim, e aí, vamos fazer? Vamos fazer seu pedido agora? Eu já vou pegando o sistema, já vou assim, pegando rápido para a gente adiantar, porque nessa. E a gente tem tanta confiança, eu tenho tanta confiança. Gente, eu já virei para cliente que estava em dúvida. Eu virei e falei assim: se você não tiver resultado, deixa comigo, eu fico com seu kit. Porque a minha confiança é tanta de que aquilo pode levar resultado para a pessoa, que a minha confiança é transferida. Porque venda é isso, gente. Venda é uma transferência, né, da confiança que a gente tem. Né? Então, eu já fiz isso também. Então, para, né, fazer o fechamento, é super importante, porque senão fica solto e de nada adianta. Uma apresentação linda e a gente não, de fato, transformar a vida das pessoas.
E depois desse fechamento, uma coisa que é muito importante, que a gente tem feito muito na equipe, que eu acho que é fundamental para a gente ter essa retenção, para a gente ter realmente clientes apaixonados e querendo virar consultores, é o trabalho que a gente tem feito realmente desse cuidado, né? De mandar informação. O cliente, gente, ele chega totalmente perdido, ele não sabe aonde buscar as fontes, aonde buscar informação. O cliente, ele não tem um perfil de um consultor que é querer estudar. Então, assim, sempre que vocês puderem mandar informações do produto, tem uma promoção, mastiga ali, manda para o cliente como usar, para que, qual o benefício daquele produto, manter os clientes informados, alimentar esse primeiro amor, né? Porque, assim, o primeiro mês, gente, as pessoas, elas não sabem usar os produtos, elas acham, é uma frase que a gente usava muito, né? A Poli usa até hoje, a caixinha fechada ali não vai dar resultado. Se você deixar o óleo fechado, sozinho ele não vai te mostrar o poder que ele tem. Então, espalhar mesmo os produtos pela casa, a gente fala muito isso. Na cozinha, deixa os cítricos, do lado da cama, os óleos para ansiedade, perto do trabalho ali, os de foco. Então, ensina, a gente tem que destrinchar essa linguagem para o cliente, porque ele vai ser o nosso futuro consultor, a gente acredita muito nisso. Então, trabalhar bastante essa linguagem, alimentar esse cliente de informações, mastigar, gente. No início a gente mastiga, porque a gente tem um bebezinho ali que ele não sabe ainda a hora que tem que comer, a hora que tem que dormir. Então, a gente tem que levar essa informação e cuidar como se fosse um bebê. Depois, vai crescendo, a gente vai puxando a orelha, a gente vai, né, dando as broncas, mas por enquanto, o primeiro mês, a gente acolhe, né? Mas escutar, entender, assim, o que a pessoa precisa, o que ela deseja, né? Então, por exemplo, se aquela pessoa também, ela quer saber do negócio logo no primeiro momento, você vai falar, porque você está escutando o desejo e necessidade dela. Eu mesmo, o primeiro dia que eu conheci a do Terra, eu quis conhecer o plano, eu quis conhecer tudo, né? E enquanto eu não tirei todas as minhas dúvidas, né, tanto dos produtos quanto do plano, eu não fiquei satisfeito. Então, entender o momento do outro, né, é justamente conectar na medida certa. E uma das perguntas, por exemplo, quando eu apresento o produto e o negócio, eu perguntar no final, e como você se enxerga? Como cliente preferencial ou como consultor? Porque aí deu duas opções para a pessoa, de um jeito ou para o outro. Eu já estou colocando ela dentro da doTERRA, de alguma forma. Então, isso é uma outra pergunta também que eu uso, dependendo da situação. Mas é muito importante ir para a pergunta do fechamento. Isso é super importante. Se a gente não vai, e é o erro que eu mais vejo líderes da minha equipe cometendo. Então, é uma situação que eu presto atenção, para não se perder no processo e não deixar de fazer esse fechamento. Tá muda, Duda. Eu lembro no início que a gente sempre falava muito, né? A primeira... o primeiro questionamento no início era muito a taxa de adesão, e a Poli sempre tirou isso de letra, né? Conta pra gente um pouquinho como que você lidou com essa objeção da taxa de adesão. Na verdade, eu nem falo que tem taxa de 90. Eu apresento os kits que a doTERRA tem. Eu não falo de taxa de 90. Mas exatamente, quando as pessoas falam, né, às vezes eu nem falo, não falo nada. Aí tem a taxa de R$75. E às vezes as pessoas questionam, né? Veio aqui uma taxa de R$75, tudo é a forma que a gente coloca e vende a situação. Eu falo, e às vezes, quando tem um cliente que está inativo e ele nem sabe que tem isso, a gente, né, está aqui a Vanessa, minha assistente, está aqui ouvindo, como que a gente aborda o cliente? A gente entra em contato e fala, fulano, sabia que você se qualifica para a promoção do Peppermint por R$75? Perfeito. Gente, muda tudo o jeito. Muda tudo. Quem não quer um Peppermint por R$75? Então, é uma forma, depende da forma como você coloca a situação para o cliente. Então, é isso que eu queria que você contasse, porque a Poli foi uma das primeiras que aboliu a taxa de adesão, isso não existia para ela.
falava assim, não, a gente apresenta o kit, são os benefícios, não existe esse negócio de adesão. Então, é isso que eu queria que você contasse, que foi uma das primeiras que falou, não, isso para mim nem existe. Nem existe, eu nem falo dessa taxa assim, ó. Eu fiz poucos cadastros na minha vida com esses R$90, porque eu acho que não vale a pena para o cliente. E é isso que a gente tem que mostrar. Quando a gente entende a necessidade do cliente, mostrando como. Tá, então vamos entender. Se o cliente tem necessidade de 5 óleos que vem no kit, gente, Copaíba, On Guard, Brief, Frankincense e Deep Blue, acabou. Só nesses 5 óleos. O que é R$690 quando a gente compara e você vai receber 12? Então, tudo é a forma da gente colocar e falar isso aí né? Colocar isso para o cliente. É fazer conta, é ele entender que é melhor para ele comprar dessa forma. E aí você sai do papel de vendedor, que eu acho que é o que as pessoas têm medo e se elas assustam, para o papel de consultor. Você está ali prestando uma consultoria, na hora que você está mostrando o benefício, a diferença de valor, que quando você mostra o valor cheio, como o valor de membro, e até mesmo quanto que vai sair ali a caixa, aqueles óleos, se você comprasse avulso, você está prestando o trabalho de consultoria. E nós somos consultores, né? Então, assim, isso também mostra para a pessoa que se um dia ela vier a fazer um negócio, ela não vai ser um vendedor, ela vai estar ali prestando um serviço de consultoria, né? Exatamente. E isso tem a ver com a postura, né? Só eu estou revisitando aqui as minhas anotações, tem uma coisa que é a questão da postura, o nosso posicionamento diante do cliente. Então, eu falei da questão de vestir a camisa, né? Da gente ser mesmo o embaixador da empresa perante o cliente, né? E também do cliente perante a empresa, mas ali está entendendo a necessidade, está vestindo a camisa, mas também a gente valorizar o nosso trabalho, valorizar o nosso tempo e valorizar a oportunidade que a gente tem. Então, ninguém está fazendo um favor de comprar, né, da gente. Ninguém é uma oportunidade que aquela pessoa está tendo de estar ali tendo uma apresentação e conhecendo uma empresa maravilhosa, um produto maravilhoso, um plano maravilhoso, com alguém sério, comprometido, que veste a camisa. Então, é passar para o cliente, que não tem nenhuma outra forma melhor dele entrar na doTERRA, a não ser com cada um de nós. Então, essa confiança, a gente passa isso para o cliente. Então, gente, vamos usar óleo essencial. Se está faltando, né, autoconfiança, vamos usar isso a nosso favor, porque o cliente sente essa energia e sente essa confiança. Então, é isso. Eu queria abrir aqui, ver as perguntas, se alguém tem pergunta. Era isso, eu acho que isso que eu tinha para falar. E vamos ver. Você chegou a passar aí o olho, Rubinho, Duda? Mas eu acho que você foi respondendo assim ao longo da apresentação, não vi nada que ficou para trás, não. Eu caí, entrei de novo, então eu perdi o bate-papo, mas eu acho que você foi respondendo tudo. Parece que a Aparecida de Minas Gerais tem uma mão levantada ali. Ai. Uma cliente perguntou sobre a promoção do Peppermint que a gente faz pelo chat. Ela perguntou como que a gente coloca isso. Quando a gente aborda o cliente, a gente aborda falando que ele se qualifica, né? Porque quando que ele se qualifica? Quando já tem 1 ano de cadastro. Então, você olha no seu escritório virtual lá, quem está prestes para poder dar 1 ano, né? E aí você liga para o cliente. Todo mundo que se cadastrou antes de julho do ano passado se qualifica para essa promoção. Um exemplo disso, todos os clientes inativos ou quando o cliente vai pedir alguma promoção, por exemplo, no mês passado, né, que a gente fez alguns pedidos daquela promoção que a doTERRA fez de aniversário. Todos esses clientes que tinham a promoção, eu já pegava e falava,
olha, você também está qualificado para a promoção de R$75 do Peppermint, ele está com desconto aqui na sua conta, a gente pode incluir, e é sempre assim. Não, nem pode incluir, porque já inclui automático. A gente não fala mas pode a gente incluir. pergunta, né? Não, mas o que eu faço, gente, quando o cliente ele acha ruim por alguma razão, ele fala, mas eu tenho Peppermint ainda, ou o Peppermint é um óleo que eu não uso, é raro, tá? Mas quando é da cidade, é fácil de trocar, eu falo, você vai receber e eu troco para você. Então, isso é uma coisa que a gente faz. Então, se o cliente, por alguma razão, não quer aquele óleo, eu falo, sem problema, na hora que chegar, eu troco para você. E eu troco, porque, gente, o que a gente quer? É um cliente feliz, satisfeito, nos indicando, trazendo novos clientes, se apaixonando pela empresa, se apaixonando pela doTERRA e compartilhando os olhos e multiplicando o nosso negócio. Não é isso? Alguém aqui quer algo diferente? Com certeza, é isso aí. Cliente satisfeito, né? Ele duplica, ele fala, ele compartilha, ele tem prazer em contar, né, as suas experiências ali ao longo dessa caminhada. Olha, eu quero te fazer uma pergunta. Neu aqui. Oi, Neu. Então, Poli, o seu começo na doTERRA, você não conhecia nada do marketing de relacionamento, né? Nada. Mas você estudou o marketing de relacionamento para começar? Ou você foi aprendendo enquanto você fazia? E como foi esse entendimento de como funciona o marketing de relacionamento? Eu aprendi fazendo. Eu demorei mais de 1 ano para explicar sobre o plano. Quando eu tinha que explicar sobre o plano, eu falava assim, Rubinho, uma vez eu pedi ao Rubinho, manda um áudio para mim, grava um áudio explicando o plano em poucos minutos. E aí eu ouvia aquele áudio, eu fiquei ouvindo aquele áudio muitas vezes para eu aprender a explicar o plano de um jeito simples, sem entrar em muitos detalhes. Mas eu falo que isso, olha, eu fui aprender a explicar sobre o plano, eu acho que eu já tinha mais de 1 ano de doTERRA, que eu vou falar. Também o áudio, pelo amor de Deus. Gente, eram muitos podcasts que a gente gravava. Mas vou te contar uma coisa. Isso aí não segurava os cadastros dela, não. Mas aí, Neu, você perguntou, a outra pergunta foi como eu venci essa objeção? É isso, né? Hoje eu penso o seguinte, quem não conhece, né, ou quem tem uma objeção ao marketing de relacionamento é que não conhece de verdade o que é, tá? Eu falo que se eu fosse criar uma empresa hoje de produtos assim, né, do dia a dia de consumo, eu criaria uma empresa com um plano de negócio que permitisse o marketing de relacionamento. Porque eu falo o seguinte, é um jeito eu vejo, é muito meritocrático, é muito inclusivo, permite que pessoas de vários perfis desenvolvam esse negócio. E então, para mim, a minha objeção tinha a ver com ignorância e com desconhecimento. Por quê? doTERRA não é pirâmide, que é o que a gente hoje menos, tá? Hoje eu vejo que essa objeção já está caindo por terra. Por quê? Pela seriedade de muitos líderes, como nós que estamos aqui, pelo jeito que desenvolve o trabalho. Porque se um líder desenvolve mal o trabalho, ele não é o nome dele só que ele está estragando, é o nome da empresa e o nome de todos nós. Olha, então, assim, eu vejo que também eu não conheço, sou administrador, né? E eu não conheço nenhum modelo de negócio tão inteligente quanto o nosso, sabe? Por isso que eu falo que, assim, quando a gente é beliscado, né, pelo bichinho do marketing de relacionamento, você não sai daqui mais, não sai mesmo, porque você não vai cheirar outras coisas para você fazer com um trabalho tão prazeroso, que remunera tão bem, né? E agora, doTERRA com esse produto maravilhoso que realmente entra para ficar na nossa vida, eu não tenho dúvida nenhuma que caiu aqui dentro, vai ficar. Você pode se apaixonar porque você vai ficar aqui dentro, né? E aí, o que eu falo assim, essas objeções, tá?
geralmente, é a insegurança do consultor que está falando, que ele vai começando, ele vai se embolando tanto e ele vai gerando tanta insegurança que ele gera as perguntas das objeções lá na frente. E quando você já tem, né, essa crença formada, que você entende realmente como é que é o negócio, como é que funciona, e você passa isso para a pessoa que você está falando, né? É muito, mas muito difícil a pessoa vir com esse tipo de pergunta para você, tá? Então, eu vejo que o preparo do consultor, ele já quebra talvez 100% das objeções. E o que eu vejo, quando as pessoas falam, né, dessa questão, eu falo, gente, a doTERRA tem produto envolvido, a doTERRA tem, isso já, né, cai por terra, uma empresa que está aí no mercado desde 2008, nós estamos falando de, né, quase 15 anos de empresa, que está presente em 56 países, a história cai por terra, qualquer pensamento de que a empresa não seja séria. Agora, existem boas e más empresas, e existem. Por que existe essa imagem ruim? E falam, marketing multinível é pirâmide. Porque algumas empresas pegaram o plano, distorceram o plano, não tiveram produto envolvido, e isso faz com que tenha essa imagem, mas é desconhecimento. O modelo de negócio é sério. Você falou uma coisa interessante, Polly, porque é o seguinte, existem empresas, tá, que se nomeiam, né, empresas de marketing de relacionamento, certo? Que elas já deturparam o modelo de marketing de relacionamento, tá? Sim. Quando você pega a doTERRA, ela é marketing de relacionamento raiz. Isso é o verdadeiro marketing de relacionamento, é o que a gente faz, tá? Dessa coisa de você ter uma cultura muito forte, de cuidar de cada produtor, de você ter um plano de bonificação que nunca teve alteração, né? Que é sólido. Você constrói um negócio em cima de uma rocha, você apresenta os produtos, ensina, você leva conhecimento. Eu falo que hoje a gente é muito mais um educador do que qualquer outra coisa, porque você está ensinando as pessoas a usar os óleos essenciais, a cuidar das suas necessidades. Elas geram desejo por esses produtos. Esse é o verdadeiro marketing de relacionamento. Agora, existem empresas que se denominam empresas de marketing de relacionamento que elas, sinceramente, na minha opinião, hoje, que eu já, né, tenho 8 anos de mercado aí, já conheço muita coisa, já vivi muita coisa, elas não fazem marketing de relacionamento, mas ela coloca o título como se fizesse, mas elas fazem outro negócio. E aí sim que pode gerar esse tipo de objeção ou de dúvida e de entender de uma forma diferente. É um questionamento. E outra, você é um produto que faz tanto sentido para a sua vida que é igual a gente fala, pode ser do doTERRA, de repente não tivesse aqui no Brasil mais, eu estaria indo lá pedindo para todo mundo que está viajando, traz para mim, eu uso isso, uso aquilo, porque eu não vou parar de usar esses produtos. É um produto que eu confio, é um produto que eu como nutricionista, eu tomo, eu passo, né? Então, assim, eu vou continuar usando, independente de eu estar na empresa ou não. Existem outros produtos que às vezes a pessoa não consegue nem usar. Outras empresas que tem produtos que você não consegue nem usar, que você não confia no próprio produto, né? Então, eu acho que tem muito isso também. Verdade. As pessoas estão pedindo aqui o áudio, né? E como é que apresenta essa questão do plano em poucos minutos. Segura, Rubinho! Agora podcast do Rubinho! Você me colocou na situação aí, pô. Eu falei a verdade. Eu falei a verdade, o que aconteceu. Agora, Neu, te respondi, Neu? Respondeu, Polly, obrigada. Tem uma pessoa perguntando qual a melhor forma de prospecção sua. Eu acredito que deu mais resultado. Eu acredito, pelo que você falou, que foi indicações, né? Você nunca se contém com a pessoa só que está na sua frente, né? Mesmo que for cliente já cadastrado, você pedir indicação, né? Como que você prospecta novas pessoas? Vai para lugares diferentes, né? Ou a indicação? Acho que é uma junção de tudo, né, Polly? Uma junção de tudo. Na verdade, a gente é embaixador do Terra onde a gente estiver, né? Então, a gente usa os óleos, a gente fala dos produtos. Então, onde a gente estiver, a gente
né? Tá sempre, eu uso, eu tenho, eu né, falo para as pessoas, né, se tem uma pessoa independente de estar ali, né, prospectando naquele momento, mas eu tenho um óleo que pode ajudar a pessoa, eu vou ajudar ela primeiro, depois eu vou prospectar. Sim. Então, eu posso falar que a melhor forma de você quebrar uma objeção é você esquentar um relacionamento, né? Porque as pessoas elas querem fechar negócio com em quem elas confiam, né? E elas confiam em quem elas têm um relacionamento que já está quente. Então, a gente gostar de pessoas, estar sempre falando com pessoas, né? É muito importante. Igual a Polly mesmo falou, que isso acontece com todos nós, que tem pessoas que depois de 1 ano vai fechar negócio com ela. Tem gente que a gente conversou lá no início, né? Que a gente está fechando agora. Ou seja, 4 anos. Não E é super pode normal. ser disco de uma música só. Não tem uma única forma de fazer. Eu vou contar um caso de um cadastro que eu fiz assim, tem pouco tempo. A minha vizinha, no prédio que eu moro, mudou uma vizinha para cá nova. E essa vizinha nova, a gente tem uma amiga em comum, teve uma questão de uma obrinha que foi feita, a gente foi gerando. Eu não cheguei para ela de cara falando do óleo essencial, assim, né, querendo vender. Primeiro, eu estava me relacionando de maneira verdadeira, gente. Eu gosto disso, faz parte da minha personalidade. Eu não estou me forçando a fazer isso, isso é estratégico. Não, vamos combinar. Isso faz parte da minha natureza. E da maneira mais genuína possível. E aí, essa minha vizinha estava com uma questão, ela falou comigo que não dormia bem, e ela já sabia desde o início que eu trabalhava com os olhos, tá? Mas ela não tinha me perguntado, e eu criando um relacionamento com ela. Aí ela falou que não dormia bem, e eu fui viajar. Eu peguei o meu difusor, deixei na casa dela, entreguei, fiz uma misturinha para ela passar no pé, mandei o olhinho para ela usar no difusor, para ela experimentar. Gente, minha vizinha aqui do meu lado, se eu não fizer isso por ela, por que eu vou querer vender antes? Eu tenho tanta confiança no produto, eu tinha certeza que ela ia ver algum resultado. Então, eu fiz isso tudo, aí depois... E era início de mês, assim, era início do mês. Eu falei assim, aí foi chegando mais. Ela falou assim, olha, eu tenho que te devolver. Eu falei com ela, não preocupa, né? Porque aí eu cheguei, ela falou, você está usando, você está gostando? Ela falou assim, eu quero muito, eu adorei. E eu estou numa situação, gente, que o meu pai está hospitalizado 6 meses numa luta danada, sai e volta, sai e volta. Então, eu estou numa fase assim... de viajar muito, porque meu pai e minha mãe não estão em Belo Horizonte, né, onde a gente mora. Então, estava uma correria e eu fui falando assim, não, vai usando, vai, nós vamos sentar e conversar, porque não é aquele cadastro que eu não ia fazer para ela e mandar para ela por WhatsApp e uma pessoa que está tão próxima de mim fazer um fechamento mal feito dessa forma. Não importa, mais importante para mim era atendê-la bem. Era atendê-la do jeito que eu gostaria. Na hora que foi a hora certa, eu sentei com ela, e não foi no mês que eu emprestei, veio o final do mês, no outro mês, que estava mais desafiador, como eu falo, o cadastro veio na hora certa. Eu sentei com ela, gente, ela já estava tão apaixonada pelos olhos, aí ela já se abriu para uma outra questão do filho, ela me mandou um áudio maravilhoso falando do como tinha sido o resultado dos olhos no filho dela, fez LRP esse mês. Então, o que acontece? É a gente agir com conexão verdadeira com o cliente. E era minha vizinha aqui, e é uma situação, e foi um cadastro maravilhoso. Cadastro mais de 300 PV, a gente adora, né? É tão lindo, porque você falou a frase também dessa confiança no produto. A minha história é bem parecida com a da Polly, eu não entendia nada do empreender, ainda estou aprendendo, né? E é tão lindo porque essa confiança faz muita coisa acontecer, porque sai de você, né? Eu falo assim, eu não sei como na minha mente, eu não sei como um ser humano sobrevive sem óleos essenciais. Então, para mim, é tudo um mundo de infinitas possibilidades. Todo mundo precisa de óleos essenciais, né? Eu não saberia viver outra sem. Situação que eu vou te contar.
recente, meu personal. Gente, ele me conhece, é meu personal, há mais de 5 anos, tá? Ele não é cadastrado. Ele nunca se abriu a doTERRA. Eu já dei produto, eu uso produto e nunca se abriu. Quando foi agora, ele está com uma bebezinha. Eu já falei assim, olha, eu vou mandar você assistir a aula da Maiara. Quase fiz isso, que era personal, porque eu já não tinha mais artifício. O que aconteceu? Ele teve neném agora e virou para mim e falou num dia, ele falou assim, nossa, a mulher voltou a trabalhar, está tendo que ir para a creche, está gripada há mais de um mês. Ele não tinha falado isso comigo antes, porque eu, com essa viajação, a gente não estava encontrando. Aí eu falei assim, o quê? Você vai usar os olhos nela? Eu faço aula às 7 horas da manhã. Falei, que horas você pode passar aqui? Eu vou lá em cima, ele tinha uma aula em seguida, ele não podia esperar. Eu falei, eu vou deixar para você. Ele falou, eu passo meio-dia. Eu fiz o vidrinho. Gente, o retorno que ele me deu do benefício dos olhos, a esposa dele já quer conversar comigo para entender como é que funciona a doTERRA. Então, o que acontece? Quando a gente se conecta com a necessidade da pessoa, o resultado vem naturalmente. Essa sim é a certo, né? Sem pressão, no tempo certo, o relacionamento vai acontecendo, na hora certa chega a oportunidade. Exatamente, né? É isso. Acho que a Aparecida está com a mão levantada, mas eu acho que é sem querer. Gente, muito maravilhoso, bom, né? Eu quero agradecer aí a Poli por estar com a gente, por ter aceitado o nosso convite, né? E quantas informações relevantes, importantes, que a gente vai colocar em prática, né, gente? Porque é muito importante a gente colocar tudo em prática a partir de agora. E quando a gente sente, né? Tudo isso que ela está falando, e o que ela fala é porque ela já viveu, né? Então, isso é muito importante também, a gente escutar de pessoas que já tiveram resultado com o que está ensinando aqui para a gente, né? Então, Poli, gratidão. E eu quero anunciar... Eu quero anunciar, né? Vou deixar a Poli falar, eu quero anunciar que semana que vem... Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Tantas pessoas que eu admiro muito, e falar que eu falei assim, do fundo do meu coração, né? Tentando passar, eu espero que tenha alguma coisa, né? Tido algum insight, ou alguma ideia, ou algum aprendizado para vocês aplicarem e a gente fazer a doTERRA ir longe, nós todos juntos chegando lá e comemorando, como a Andréia está comemorando hoje, porque é uma alegria enorme cada vez que a gente avança no ranking. Foi isso. Maravilhoso, Poli, foi maravilhoso. E os números, os próprios números, né, que vocês falaram, hoje a gente tem cerca de 130 Diamonds no Brasil, e os números são para 12 mil... Gente, pensa nisso, vamos fazer a conta. 12 mil Diamonds, né? Isso é 1.200 já é muito, né, Rubinho? Já é muito, 1.200, gente, já é coisa demais. E pensa 12 mil. Verdade, né? Eu não consigo nem imaginar isso, é muito louco. Só de pensar que nós temos 134 pessoas na sala aqui agora, né? Que não vai nem beliscar 12 mil, né? Então, é espaço para gente e para duplicar isso aí, para perder de vista na equipe de cada um, né? Semana que vem, né? A gente vai ter um super treinamento, eu já quero anunciar aqui para vocês, né? A nossa querida Neu Barroso vai trazer, né, seus conhecimentos ali. Eu vou deixar ela falar um pouquinho, se ela quiser falar, ou se vai ser surpresa, né, Neu? Como é que vai ser isso aí? Ai, gente, vai ser surprise, como diz a Nanda. Surprise! Gente, vai ser surpresa, mas vai ser bem legal. Vou trazer coisas aí para direcionar a galera para o negócio. E eu queria falar da Poli, que é uma frase que eu anotei aqui sua, Poli, que eu achei muito especial. Defender doTERRA como se ela fosse minha. Eu achei isso tão especial, tão seu, né? E tão nosso, né? Porque nós que crescemos na doTERRA, nós sentimos isso, né? Então, assim, quando alguém fala
principalmente quando a doTERRA passava problemas de entrega, essas coisas, a pessoa vinha falar mal. Gente, parece que estava falando mal da minha mãe, sabe? Não, gente, é até difícil de levar para o lado pessoal, né? Você tem que... e eu acho que aí está uma chave muito importante que você pegou para você, e as pessoas que entendem isso, que falam e que defendem doTERRA e que entendem doTERRA como se fosse sua. Não tem como não ajudar muitas pessoas também nesse processo, né? Ô, gente, outra coisa, vamos aproveitar e tirar uma foto, abrir a câmera aí. Vamos todo mundo tirar uma fotinha para a gente registrar esse momento, compartilhar e já anunciar também, né, esse próximo momento. Ellen, você ajuda a gente aí na foto? Coloca todo mundo na tela? Tem que tirar a gente da tela. Qual óleo aí? Tem que ter óleo na mão, gente. Vou pegar, peguei aqui, ó. Vou de On Guard hoje. Eu vou de Elevate. Vou tirar em 2 vezes, tá bom? De paciência para vocês. Vamos tirar a primeira. Aí que eu vou salvar e já vou tirar a segunda. Eu não estou vendo todo mundo. Abre a tela aí, gente. Agora a próxima. Foi. Gente, eu tenho líderes da minha equipe que amam, divulgam, falam tanto de aprendizado que tem, e que quando eu não assisto online, eu vou lá e assisto a gravação. Porque eu adorei, já assisti de vários de vocês, e é muito legal mesmo, viu? E aproveitando para falar que realmente a gente tem o canal lá do Diamond Pro, a Neu está subindo todas as apresentações lá, porque isso aqui é um grupo de líderes que se ajudam, que são cross-friends, né? E que a gente está realmente preocupado com o crescimento, com o aprendizado de todos, e a gente quer realmente ter a cultura da doTERRA, passar um pouco disso que a gente vive, esse amor que a gente tem, e é por isso que a gente se junta, se une, e fica tudo junto e misturado, né? Essa responsabilidade de ser o dono da doTERRA, né, Poli? Isso mesmo. Ai, não é o que a gente quer, e a gente precisa ser o líder que a gente quer atrair. E a gente quer isso, não é verdade? Com certeza. Né? Parabéns. Beijo. Ai, tem alguém aqui, a Aparecida, perguntando aqui. Posso perguntar? Ô, gente, pode. A gente tentou te dar a palavra, Aparecida. Pode perguntar. O que você... Não... É porque ela estava com a mão levantada. Aí a gente perguntou e ela não falou, né? Mas posso perguntar? Cadê você, Aparecida? Abri o áudio. Fala, Aparecida. Está aberto o áudio. Meu som está ouvindo? Sim. É que eu sou nova ainda nesse negócio e eu já abordei 2 pessoas e eu não soube. Claro, falei do que já tinha me falado numa reunião que eu fui aqui na minha cidade. Aí ela espantou com o preço, mas eu estou querendo voltar lá para abordar ela a respeito do que ela precisa. Ela precisa de um óleo para menopausa, que ela está tendo insônia e muitos calores. Aí eu não soube apresentar, vamos dizer assim, né? Que eu ainda não conheço bem os óleos. E a outra tem fibromialgia. Aí eu fui colocar para ela, apresentar para ela, ela falou assim, que até gostaria de conhecer, mas esse negócio de olhinho demora muito a dar resultado, né? Por ser fitoterápico, então ela acha assim, que vai demorar muito o resultado. E eu fiquei sem saber o que fazer. Você aplicou nela o óleo essencial? Não apliquei. Ela já abordou, assim, dizendo que o óleo, esses negócios naturais, demora muito para fazer efeito. Como eu ainda não tenho muita experiência com os óleos, então eu fiquei de voltar lá, mas eu estou sem saber, porque não sei te dizer. Você tem que ter mais experiência um pouquinho, aumentar um pouquinho mais a sua crença, porque óleo essencial é mais rápido do que remédio, viu? E mais mais rápido. Passar o óleo mesmo, como a Poli falou, aplica o óleo nela, né? Já vai sentir o efeito na mesma hora. Aplica o óleo, usa nela o óleo. Mas aí eu massageio. Tem valor. Ela primeiro precisa enxergar o valor. Se no final de tudo fala que é caro, quem fala eu na mensagem é nós que apresentamos.
Então, Não, é porque eu mandei. Essa foi a da menopausa. Ela tem até interesse em fazer uso de produtos naturais. Só que, como eu, sem conhecimento nenhum, mandei para ela a foto do orégano e com preço. mas Aí ela A primeira, eu vou dar uma dica aqui que eu acho que serve para todo mundo. É muito importante você conectar com o seu grupo, com a sua linha ascendente, com as pessoas que têm um pouquinho mais de experiência, mais tempo no negócio, porque ela vai te dar argumentos, ela vai te explicar um pouco mais sobre o produto, até para você ter confiança de compartilhar. E outra coisa que eu acho muito importante é porque o óleo essencial, as pessoas não precisam sentir ou escolher pelo cheiro ou simplesmente escolher pelo que ela vai sentir ali na hora, tá? É um produto que é ciência, é um remédio natural, ok. Mas você não escolhe pelo cheiro. Então, você vai contar para ela, vai mandar material sobre as propriedades que aquele óleo tem. Então, a primeira coisa, às vezes você tem que mandar informação para ela, e para isso você tem que ter pessoas que vão te orientar com as informações, para saber que informação você deve mandar para o seu cliente. Então, é importante você conectar com o seu grupo, com sua linha ascendente, que com certeza eles vão ter muito material para te dar. E a outra é se a pessoa estiver próxima de você, se você bota uma gotinha na palma da mão, a primeira experiência ela já vai sentir com o produto. Agora, tem pessoas que a gente não tem como colocar o óleo na palma da mão, manda informações, tá? E a pessoa tem que virtual? A pessoa tem que estar aberta, né? Ela tem que estar aberta também e confiar em você, porque se ela está te procurando para se cuidar com os óleos essenciais, ou se ela quer se cuidar, né, aprender, ela tem que estar aberta e confiar em você. E deixar o produto fazer o que ele faz, né? O produto agir para ela ter a experiência própria dela. Não tem outro caminho. Se a pessoa estiver fechada, você pode tentar tudo que você quiser. Se ela estiver fechada, você não vai conseguir. Gente, acho que só tem a Jaqueline que apareceu com a mão ali. Fala pra gente, já, que a gente encerra. A Aparecida perguntou, tem catálogo, sim, online, coisa mais linda do mundo. Pede para tua linha ascendente que te enviam. Aparecida! Quem é novato, total, linha ascendente... Aparecida! Quem é novato, linha ascendente... físico! Quem é contato, linha ascendente, é a pessoa do seu grupo, a pessoa que te cadastrou, busca ela quem que é, às vezes, o Gold ou o Platinum, o Diamond mais presente, aí, mais atuante, que eles vão te apoiar, com certeza, vão ter muito material para compartilhar. Tá bom, obrigada. Hein? É a primeira vez que eu participo de uma reunião. Seja bem-vinda! Jaqueline Gasparetto, quer falar aí? Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. A respeito do que quero contar uma história que aconteceu comigo a respeito de falar sobre sentir que a doTERRA é nossa, né? Uma cadastrada minha já, que na verdade entrou como para fazer negócio, já naquele gás, mas depois que entrou, diminuiu o gás. E aí eu falei para ela, você vai já subir a sua porcentagem, né? Vai para 15% lá do que você ganha de volta. Mas para isso você precisa fazer uma compra ainda esse mês, senão você vai continuar onde você está, ou pode até voltar, né? Daí, ela comprou um difusor, eu mandei para ela lá as informações, daí ela, meu Deus, uma compra tão grande, não ganhei nem frete grátis. É por isso que eu não gosto da doTERRA, por isso que eu canso da doTERRA, porque a gente gasta tanto e nem frete grátis não tem. E aí eu respirei fundo, né? E falei, olha, o frete pode não ser grátis, mas ele reverte 5 pontos para você. Então, pensa, você já pode trocar por um óleo essencial só o frete. A doTERRA é muito maravilhosa, que ela sempre nos dá vantagens. A gente acha que não, mas sim, nos traz vantagens. E aí ela aceitou, ficou feliz. E dela, mas quando que eu posso trocar esses pontos? Falei, agora. Se você quiser, dá para incluir na tua compra alguma coisa já de graça. Daí já incluiu, já fez uma troca, já ficou feliz. Então, e sobre o caro também, que a colega comentou ali, que funciona comigo, eu faço a divisão das gotas. Né? Eu falo, dentro de um vidro tem tantas gotas, você divide isso, vai dar centavos. Será que é mesmo caro? Né? Às vezes a gente gasta dinheiro com outras coisas tão desnecessárias, né? E vai ter o óleo por tanto tempo, a pessoa vai dando aquela amolecida, assim.
Eu tenho grande dificuldade em fazer cadastros, né? Apresento todos os dias, falo com um monte de gente, mas os cadastros ainda não estão fluindo. Porém, vender os óleos essenciais vai que nem água. E eu penso também em garantir ao cliente, daí eu vendo nem que seja um óleo essencial para ele. Se ele fala que não quer se cadastrar, eu converso, nem que seja um óleo ele vai levar para pelo menos plantar a sementinha ali, sabe? E quero muito agradecer a todos vocês pelo projeto aí, o Diamond Pro. Eu estou todas as terças aqui evoluindo muito com vocês. Gratidão, Polly, por que você falou. Eu vou aproveitar isso que você falou, porque já que tem muita gente nova, acho legal a gente falar. Não tem problema a gente fazer uma venda, mas que ela seja acompanhada, né? E é importante também, por exemplo, o benefício do membro, do desconto, é nosso, que somos cadastrados. Então, mostra isso para a pessoa. Então, se a gente mostra que o preço regular é porque ele não tem cadastro, isso também faz com que a gente crie uma cultura que é vantajoso você ser membro, que é vantajoso você ter o cadastro. Então, assim, não tem problema que você venda, mas instrui essa pessoa, mostra para ela que ela vai pagar um preço maior, um preço regular, porque ela não é membro, que a partir do momento que ela se torna membro, ela vai ter o mesmo desconto que você. Então, eu falo assim, a gente tem que mostrar isso, a gente tem que fazer uma cultura certinha, não adianta você sair distribuindo benefício para quem realmente não é merecedor daquele benefício, porque aí a gente vai educar os nossos clientes para se tornarem membros. Então, acho que vender não tem problema, mas, porém, tem que ser bem acompanhado e pelo preço regular, que é o preço sem o desconto, né? Perfeito isso, porque eu penso que, às vezes, as pessoas elas ficam muito querendo vender e aí vendem num preço... Daí, às vezes, pedem, tem a tabela sem o preço, os dois preços separados, né? As pessoas pedem. Eu falo, esse é justamente o que a doTERRA quer. Ela quer mostrar as vantagens de ser um membro. Então, se você quer fazer uma venda, como a Duda falou, tem que ser por um preço mais elevado, senão ele nunca vai ver vantagem em ser um membro do doTERRA. E com transparência, porque se você não fala isso e depois ele descobre isso, ele não vai se cadastrar com você, porque ele vai se sentir lesado. E isso, gente, é uma argumentação de fechamento. Então, usem isso a favor de vocês, né? Porque muitas vezes o cliente ali, naquele momento, ele vai decidir porque ele vai pagar um preço maior, que talvez se ele fosse comprar 2 óleos, a taxa ali já vai compensar o valor cheio ali, que ele vai enxergar, falando, nossa, melhor eu me cadastrar. Então, usem isso a favor de vocês. Pode ser um argumento de fechamento. Não é isso? Só a venda em si também ela se torna o famoso carregar-balde, né? Só a venda de um em um é o famoso carregar-balde. Não é a tubulação. Né? É isso mesmo. Muito bom, excelente. Então, pessoal, um beijo grande. Rodrigo chegou, quer fechar aí pra gente? Não é que eu cheguei, eu não saí daqui, adorei, foi maravilhoso. Mas eu continuei escutando. Mas como eu estava aqui igual um doido, que hoje é o último dia da promoção do dia 5, né, pessoal? Verdade! Não tem como ficar sem um rose, sem um palma rosa, sem 3 óleos e sem o white grapefruit. Então, assim, pelo amor de Deus, não saiam do telefone hoje o dia inteiro. O dia inteiro. Muito bem lembrado. Bom, verdade, Rodrigo. Por isso que eu estava aqui, mas não parei de escutar. Parabéns, gratidão, Poli, por compartilhar. Que Deus abençoe os seus caminhos. É muito bom poder escutar cada dia uma pessoa diferente, só pessoas maravilhosas. Aproveitem muito, porque realmente são dicas que fazem toda a diferença no nosso dia a dia. Deus abençoe todos vocês. Obrigado pela oportunidade. Valeu, gente. Beijo grande. Tchau, pessoal. Tchau.